Fala aí! Eu sou Nicolas Péricles, do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre oscilações acopladas. Beleza? Então vamos embora. Bom, oscilações acopladas. Primeira dúvida que você pode ter em relação a isso é a seguinte: o que é isso? O que são oscilações acopladas? Então vamos olhar essa figurinha aqui para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Olha só. Esse é um exemplo de uma oscilação acoplada. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui dois blocos, certo? Dois carrinhos, 1 e 2. E entre eles eu tenho molas, ok? Então, ó, eu tenho uma mola ligada à parede e ligada ao carrinho 1, tudo bem? Essa mola tem constante K1. Eu tenho uma mola entre eles, essa mola tem constante K2, certo? E eu tenho uma terceira mola entre o bloco 2 e a parede, essa mola tem constante K3, tudo bem? O bloco 1 vai ter um deslocamento x1, o bloco 2 vai ter um deslocamento x2, e a gente vai estudar como que funciona a oscilação desse conjunto. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Bom, importante saber de oscilações acopladas é: os movimentos dos corpos são dependentes entre si. Tudo bem? É um sistema. Então, o movimento de um corpo influencia no movimento do outro, certo? A gente não pode olhar independentemente, a gente tem que olhar o sistema como um todo. E nas provas, as perguntas em relação a isso costumam ser: quanto que vale o ômega, né? A nossa frequência angular. Quanto vale o ômega para esse sistema? É o que costuma cair, tudo bem? Então, é isso que a gente vai tentar chegar aí na equação, certo? Então, beleza. Tá, mas aí você pode me perguntar: tranquilo, Nicolas, eu entendi mais ou menos como é que funciona, mas como é que eu calculo isso? Como é que eu mexo matematicamente para chegar numa função em relação a isso? Bom, a gente vai usar um método que tem 5 passos, tá? No primeiro passo, a gente dá sentido dos deslocamentos e marca as forças, tudo bem? A gente determina esses dois pontos, o sentido e as forças. Depois, a gente chega num sistema de EDOs, tá? De equações diferenciais ordinárias, tendo como base as leis de Newton. Então, a gente aplica as leis de Newton para os corpos e chega nas EDOs e monta um sistema com eles, tá? Depois, a gente utiliza uma solução padrão e monta uma matriz do sistema. Calcula o determinante no passo 4. E no passo 5, a gente resolve a equação e encontra o ômega, que é o que costuma cair na prova. Certo? Então, vamos olhar passo a passo desse para ver como é que a gente resolve isso aí. Ok? Bom, no passo 1, a gente determina o sentido dos deslocamentos e as forças, tá? Lembrando do nosso desenhozinho aqui, ó. Eu dei um referencial, tudo bem? Para a direita positivo, x. Eu marquei um deslocamento x1, deslocamento x2, tudo bem? E analisando cada bloco, eu vou ter isso aí, ó. Para o bloco 1, eu vou ter uma força gerada pela mola 1, tá? E vou ter uma força F2 gerada pela mola 2. No bloco 2, eu tenho uma força F2 e uma força F3, tudo bem? A F2 gerada pela mola 2 e a F3 pela mola 3. Tranquilo? Bom, como a força 1 e a força 3 só estão relacionadas à parede e o bloco, a gente vai começar analisando elas, tudo bem? Depois a gente vai olhar a força 2, porque como a força 2 ela atua nos dois blocos, a gente tem que olhar como um todo. Essas aqui a gente consegue olhar separado, certo? Então, a nossa força 1 vai ser menos K1 x1, ok? Porque a gente referenciou que o x é positivo para a direita. Da mesma forma, a força 3 é menos K3 x2, certo? A força elástica, K vezes o deslocamento. Tranquilo até aí? Beleza. Bom, para calcular a força 2, a gente vai fazer uma consideração, que o deslocamento x2 é maior
que o deslocamento x1. Tranquilo? Considerando isso, a gente faz o cálculo da força 2, que vai ser o módulo de F2, vai ser igual a constante da mola 2, vezes o módulo de x2 menos x1, ok? O sinal vai depender de qual bloco eu estou olhando, se é o bloco 1 ou o bloco 2, tá? No bloco 1 a F2 vai ser positiva e no bloco 2 vai ser negativa, certo? Beleza. Vamos para o passo 2. No passo 2, a gente monta o nosso sistema de EDOs, tranquilo? Analisando cada bloquinho e fazendo as leis de Newton para cada um. Então, ó, para o bloco 1, a força resultante vai ser F2 menos F1, tá? E para o bloco 2, ou para o carrinho 2, eu tenho que a força resultante é menos F2 menos F3, tá? Substituindo os valores, eu vou ter isso aí, ó, força resultante MA, certo? F2, F1 e F3 a gente calculou anteriormente, tudo bem? Eu só substituir. Se a gente lembrar que a aceleração é a segunda derivada da posição, a gente consegue fazer essa substituição aí, tudo bem? Joga todo mundo para o outro lado, igual a 0, para a gente chegar na nossa EDO, certo? E vamos colocar em evidência o x1 e o x2 em cada uma das equações. Então aqui, ó, o x1 vai multiplicar K1 mais K2, tá? O x2 multiplica menos K2. Aqui na equação do carrinho 2, o x2 multiplica K2 mais K3, tudo bem? E o x1 menos K2, tá? Bom, então a gente achou uma equação para cada carrinho, a gente montou um sistema. Tranquilo? Beleza? Bom, chegando nesse sistema, a gente pode partir para o passo 3, que é solução padrão e a matriz. Bom, se a gente lembrar que a posição vai de acordo com essa função e a aceleração vai de acordo com essa função aqui, tranquilo? A gente vai ter o seguinte, ó, que a posição de 1 vai ser A1 cosseno de ômega-t mais φ, tá? Esse cosseno de ômega-t mais φ eu vou chamar de C, só para simplificar, para a gente não ficar repetindo isso toda hora, tudo bem? E o x2, da mesma forma, 2 cosseno de ômega-t mais φ também, tá? Isso vai ser A2 vezes C. Se a gente substituir essa relação no nosso sistema, como é que vai ficar, ó? A gente vai ter essa relação, tranquilo? Onde tiver x, a gente vai jogar essas funções. Então, a gente vai chegar nesse sistema aqui. Tranquilo? Repara o seguinte, olha só. Em todos os termos, eu tenho C, né? Que é o nosso cosseno de ômega-t mais φ. Isso é igual a 0. Então, a gente vai poder cortar esse C, tá? Eu posso tirar o C daqui. Tudo bem? Dessa forma, a gente consegue montar a matriz, tá? Onde esses termos aqui são os que multiplicam A1 e esses termos aqui são os que multiplicam A2, certo? Beleza? Tranquilo? Isso é igual a 0. Montei a minha matriz. Tranquilo? Tendo a matriz, eu posso ir para o passo 4, que é o cálculo do determinante. Bom, a gente tem a matriz, tá? Aquela matriz vezes a matriz A1, A2, ela é igual a 0. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou essa matriz A1, A2 é igual a 0, mas se a matriz A1, A2 for 0, o x1 e o x2 vão ser 0. Eu não vou ter um movimento, então não faz sentido. Então, essa outra matriz vale 0, tá? O determinante dela vale 0, ok? Então, eu estou com a matriz montada, a gente vai calcular esse determinante. É essa diagonal menos a multiplicação dessa diagonal, tranquilo? Chegando nessa equação, a gente faz a distributiva e chega numa função de ômega à quarta e ômega ao quadrado, tudo bem? Essa é uma equação que a gente chama de biquadrada, tá? Porque a gente não tem a gente não tem os expoentes ímpares, a gente só tem os expoentes pares, certo? Então, o que a gente pode fazer nessas equações? Isso a gente vai fazer no passo 5. Essa equação que a gente achou
é a equação de frequência ou equação característica, certo? Bom, no passo 5, a gente vai resolver a equação biquadrada. O que a gente vai fazer? Vamos chamar o ômega ao quadrado de y, ok? Quando a gente chama o ômega ao quadrado de y, a gente acha uma equação do segundo grau, tá? Bom, resolvendo a equação do segundo grau, fazendo um Bhaskara aí que a gente conhece, a gente acha esse trombolho aí, tá? Essa equação grande. É isso aí que a gente usa nas questões. Óbvio que a gente não vai decorar essa função, a gente precisa saber como funciona esse passo a passo para a gente resolver na hora da prova, tudo bem? Lembrando o seguinte, que o ômega é raiz de y, tudo bem? Então, o ômega e o y tem que ser positivos, certo? Então, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.